Muito bem, programa Oriente-se hoje tratando da crise no casamento. Você pode fazer a sua participação, como o meu amigo aqui, o Wilson, fez pelo 19 3871 9620 ou pelo e-mail a oriente-rs21, oriente-rs21.com.br. Tem o Facebook Oriente-se, com hífen. E tem o Twitter, @Oriente-se21. A gente vai para mais um VT abrindo esse bloco. Vamos lá. Se há amor na família, se há um alicerce que é construindo com Deus na família, eu acho que... Porque o amor é doar, é ter boa vontade. Então, se tem isso de ambos os lados, do marido e da mulher, da mãe e do pai, os filhos vão crescendo nesse alicerce. Então, eu acho que o amor suporta muita coisa, o amor constrói muita coisa, entendeu? Então, eu acho que supera tudo. Quando se tem amor, quando se tem respeito e a gente se dedica, né, a esse casamento, aos filhos, tem essa disponibilidade, né, de amar de verdade, eu acho que suporta tudo, sim. Só amor consegue vencer todas as barreiras, porque se não tiver amor, no primeiro tropeção, você já cai por terra. Eu acho que realmente o amor é a base de tudo. É pelo amor que a gente vai construindo a nossa vida matrimonial. E se não houver amor, a casa cai, né? Como a gente não tem aquela base. Então, na primeira ventania, no primeiro temporal, né, aquilo cai. Mas a base estando alicerçada, né, no amor, o nosso casamento estando alicerçado no amor, tudo supera, tudo suporta. Paulo, você cuida bastante com o COF, né? Graças a Deus. Da situação dos casais. Os casais, as famílias, eles vivem um verdadeiro aprendizado a amar. Sim, realmente. Eles se descobrem na obrigação, eles se descobrem pesados, eles se veem dentro de uma situação que de repente tem que desabrochar. O que acontece nesse momento com os casais? Vou pedir ajuda. Então, a gente começa lá com o encontro de casais, mas não para aí. A gente está sempre junto. É uma entidade, como eu disse, uma entidade civil. Então, nós procuramos várias atividades para as famílias se unirem. E, como eu disse, nesses círculos de reflexão, que é muito importante, nós temos vários temas que a gente estuda, sempre voltado para o relacionamento da família, do casal, coisa e tal, né? E assim, terminando esses livros, a gente procura outros relacionados ao casamento também, para serem discutidos. Então, o que acontece? O casal, a gente vê muitos testemunhos de pessoas que estavam assim, praticamente perdidos na família, assim. Não estava conjuminando o casamento em si. Ele começou a participar desse movimento, dessas reflexões, e começou a aprender que a vida não é só isso, que o casamento é muito mais importante, que a união, que os filhos é primordial para manter a união da família também. Então a gente pode, sim, graças a Deus, falar que nesses 45 anos de COF, muitas famílias já foram estabilizadas e poucas aquelas que se separaram. A característica principal do COF é trazer para um diálogo, trazer para um aprendizado, trazer para uma reflexão juntos. E a gente está sempre fazendo aprofundamentos espirituais voltado para a família. Por exemplo, nós temos lá um projeto que chama Ser 10, Ser 20, Ser 30, que nós juntamos casais de 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado. Isso é interessante. Aí eles vão discutir a relação entre eles. E às vezes a gente junta do 10 com o de 20 com o de 30, porque é diferente o tempo de vida de casamento. Aí o de 10 está aprendendo com o de 30 e assim vai. Lá em São José dos Campos, a paróquia Sagrada Família faz o retiro para os recém-casados. Até os 3 anos. Eu não conhecia que tinha esse tipo de retiro, que é voltado para
primeiro momento que a gente começa a tropeçar ali e se assustar. Outro dia nós fizemos um aprofundamento que nós pedimos para que os casais levassem o álbum de casamento. Para que eles, assim, cada um mostrava para o próximo, olha como eu era, como eu estava feliz. Como eu sou feliz hoje, até hoje, com meu marido. E assim por diante. É muito importante, é muito bom, realmente. O padre, a igreja, ela traz, por exemplo, vários... Ele estava falando, o Paulo estava falando, estava me lembrando, por exemplo, da equipe de Nossa Senhora. Sim. Que eu sou, inclusive, tem vários movimentos... de uma equipe. Tem vários movimentos que têm características específicas. Sim. A equipe, eu lembrei dele por causa dessa situação, ele tem o dever de sentar-se, né? de conversar, é uma tarefa de casa. Isso é muito importante, muito interessante. Eu sou orientador de uma equipe de Nossa Senhora, né? Sim. O nosso arcebispo, inclusive, é também. Né? Ele já veio de Mogi das Cruzes com essa experiência, acho que vai entrar aqui também numa equipe. E um dos deveres, né, vamos assim dizer, né, dos pontos concretos das equipes de Nossa Senhora é o dever de sentar-se. Não é? Cada vez ali, não deixar a crise, né? Não dormir com ela, não deixar que ela vá se encrostando ali. Eu estou lembrando disso porque, às vezes, quem nos assiste e não participa ativamente da igreja pode ficar com uma ideia só de retiro, retiro. E os próprios movimentos trazem tarefas, trazem focos diferentes. Aí eu me lembrava da equipe de Nossa Senhora. Tem também o ECC, não é? Não podemos esquecer o Encontro de Casais com Cristo, não é? Tem outros movimentos. Nós temos no nosso grupo uma equipe chamada Missionária. São 6 casais. Nossa turma troca a cada 2 anos. A função dessa equipe é a seguinte: se nós sabemos que um casal está vivendo um momento difícil de relacionamento, essa equipe vai fazer uma visita para eles. Vai trocar uma ideia. Não só relacionamento, como uma doença, uma crise, o marido está desempregado, qualquer coisa que possa estar ali atrapalhando a família. Essa equipe missionária vai, nós temos textos bíblicos para eles lerem, música para cantar e dá uma reforçada no casamento deles, um acalanto para a família. E isso, tem pessoas que têm vergonha de falar que está passando crise. Sim. É duro descobrir. Quando a gente descobre, o pessoal liga, vamos fazer uma visitinha para você. Tomar um café. Tomar um café. Só que vai Faz todo o bolo mundo. Aí que ele está chegando. Isso. Só que vão 6 casais, não vai um. Eita, você está em crise, vai aumentar a crise. Vai ser crise econômica agora. Porque acabaram o bolo, a farinha, o café. Mas 6 isso não é equipe missionária, isso é equipe de bombeiro. E por aí, você vê que tem várias maneiras de você dar uma força no casamento. De socorrer mesmo. Né? O Reginaldo, então, semana passada a gente comentava aqui e veio um pedagogo que comentou muito e destacou bastante essa questão, que a gente falava sobre as drogas e ele dizia que ajudava muito o jovem quando ele tem uma espiritualidade, quando ele tem algo maior, quando ele tem uma razão, um para quê, né, que era fundamental. Muitos saem do vício quando se descobrem com uma espiritualidade, quando se encontram. Né? No casamento, eu sei que existe muito mais elementos aí, né? Mas também essa riqueza ajuda os dois vamos dizer, a serem mais humildes, a estarem mais abertos, como dizia que a Daniela, porque ela fala em outro momento aqui, que deve ter uma boa conversa, deve ter perdão, deve ter comprometimento com o amor, tudo passa. A humildade é importante, ela diz aqui, a Daniela. Então, nessa hora, a fé também não ajuda no sentido da gente baixar um pouco a bola e começar de novo um pouco mais desarmado? Isso, eu acho que você tocou em pontos importantes, Lércio. A gente poderia pensar um pouquinho que uma das coisas que dificulta muito as pessoas a se desenvolver de forma saudável é um pouco a vaidade, não é? É quando a gente começa a se achar que a gente é o melhor. Dá licença, quem está falando é um psicólogo, viu, gente? Não é um padre. O psicólogo está falando que a vaidade é algo que atrapalha. Né? Fantástico. Isso. Vai em frente. Eu acho que a vaidade atrapalha, porque o que consiste a vaidade? É a preocupação com a opinião dos outros e eu me comportar de uma forma para ser valorizado pelos outros. Quando a gente começa a viver muito em cima disso, a gente acaba perdendo a humildade.
acaba perdendo a simplicidade. E aí, na hora do relacionamento, acaba faltando esses ingredientes, acaba dificultando muito a gente passar por uma crise. Então, é muito importante. E se você for pensar na questão, o que significa a igreja, entre tantos símbolos, um deles é a humildade, não é? Amor ao próximo, afetividade, a ligação a Deus. Servir. Então, servir, não é? Então, nesse sentido, a igreja ela acaba sendo uma referência, um modelo, às vezes, para os casais terem isso como referência. Eu vou pular um pouquinho só para um canto que é o seguinte, tem pessoas que não têm uma religiosidade, mas têm uma espiritualidade. Né? Então, tem pessoas que fazem meditação, fazem determinados relaxamentos, e eles dizem que encontram Deus com isso. Né? Tem pessoas que fazem oração, mas não participam de alguma igreja. Então, assim, ou seja, eu posso encontrar Deus também sem a religião. Né? Então, é muito importante comentar isso. E esse encontrar a Deus também envolve a simplicidade, a humildade, né? O perdoar, envolve tudo isso também. Né? Então, aqui nesse caso, porque muitas vezes a gente pode usar isso como também o contrário, pode ser um peso, né? Porque a pessoa se vê tão obrigada a viver a viver junto, a partilhar tudo, e às vezes vira uma opressão isso também, né? Isso. Essa descoberta do casal da dosagem do tempero, até onde salgar, até onde não salgar, até onde relaxar um pouco mais aqui, passear um pouco mais ali, rezar um pouco mais acolá. O casal tem que fazer essa descoberta como família, nossa casa, como aquele casal dizia, né? Nós casamos para ser felizes. O que tem me feito bem? O que me faz bem? Vamos partilhar. Você me ajuda naquilo que te faz bem, eu te ajudo naquilo que me faz bem. Tem essa descoberta, não tem? Tem essa descoberta. Eu acho que é interessante comentar também em casais que as coisas não acontecem, né, Alércio? Eu acho que existem muitas mulheres que sofrem violência doméstica. Não é? E por mais que o sujeito mais que a mulher tente essa comunicação, o homem continua com isso. E às vezes, acho que é legal a gente olhar por esse ângulo também, que às vezes a pessoa fica assim preocupada, nossa, mas se eu vou me separar, o que Deus vai dizer, o que a igreja vai dizer. Então, às vezes também tem esse outro lado também. Tem pessoas que acabam sofrendo porque estão numa relação, às vezes, que é uma relação que só está trazendo malefício para a pessoa. Então, às vezes é importante ter um pouquinho desse bom senso também.